Paz do Senhor, povo santo, lindos e lindas. Hoje eu estou vindo aqui rapidinho, é rápido mesmo. Pra quem não sabe, eu estou indo agora pra Brasília, então minha mala tá pronta, só que eu esqueci que hoje é dia de vídeo, eu tenho que gravar vídeo, então esse vídeo vai ser correndo. Mas eu vou trazer uma mensagem muito importante. Como eu tô indo pra Brasília, que é como todo mundo sabe, o centro político do Brasil, eu comecei a refletir um pouco sobre o tanto de atritos políticos que a gente tem vivido ultimamente, principalmente porque, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas a gente está em 2022 e é um ano de eleição. E o tanto de atrito político que tem, principalmente contra Lula, Bolsonaro, blá, 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 extremismos existem e oposições existem, e às vezes a gente se esquece que a autoridade bíblica existe e a gente precisa entender o que realmente significa essa autoridade bíblica. Ou seja, qual é o meu posicionamento diante de uma autoridade. Apenas para dar uma introdução nesse assunto e principalmente para você poder refletir nisso e meditar nisso de acordo com a palavra, eu não vou me aprofundar. Vou apenas focar na passagem de Romanos 13, que fala um pouquinho sobre autoridades. E vou destrinchar para vocês. Abrindo lá em Romanos 13, a partir do versículo 1 até o versículo 7, fala assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Aqui a gente pode enxergar duas coisas. A primeira, precisamos estar sujeitos, submissos às autoridades. Ele faz distinção aqui? Ele não faz distinção de autoridade. E ele fala que essas autoridades, se estão num lugar de poder, é porque Deus permitiu e as colocou lá, mesmo que a gente não saiba o motivo, mesmo que seja uma ímpia ou não. A época que Paulo escreveu essa passagem, eles estavam, os judeus, sendo dominados pelos romanos. E a autoridade romana não era uma autoridade bíblica. A autoridade romana não era uma autoridade que era favorável às escrituras e era cristã. Não, era uma autoridade ímpia. Ao ponto que os romanos crucificaram Jesus porque os judeus pediram. Apesar dos judeus serem um povo que tinha alguns benefícios quando olhados pelos romanos e comparado com os outros povos que viviam naquela época, como por exemplo, eles não eram alistados no exército por conta do Shabá, e eles podiam praticar sua própria religião sem ter que adorar o imperador, ainda assim eles eram contra o governo romano, pois eles acreditavam no Messias. E eles não acreditavam que a autoridade romana tinha poder algum sobre o povo de Deus. Mas mesmo assim, Paulo sente a necessidade de escrever para esse povo falando: não importa quem esteja no poder, o que importa é que essa autoridade foi instituída por Deus e permitida por Deus para esse momento, e você deve ser sujeita a ela. O versículo 2 fala: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Nesse sentido, a condenação que ele está falando não é condenação de ir para o inferno, mas pode ser, por exemplo, a condenação de ser preso, se você resistir a uma autoridade que foi eleita ou que tem um poder soberano sobre você. Esse versículo, ele não está falando que a gente não pode se posicionar contra uma autoridade em alguns assuntos. Não, ele não está falando isso. Ele está falando principalmente sobre o dever de respeito que a gente tem que ter com qualquer tipo de autoridade, porque ele mesmo fala, nós temos que estar sujeitos a ela porque elas são superiores. Se elas são superiores, não é porque elas são melhores que nós, não é porque a pessoa é melhor que nós, mas é porque a função que ela está exercendo agora é uma função de superioridade hierarquicamente falando. E eu não preciso nem citar a Bíblia para isso, é só você abrir a Constituição Federal, é só você abrir qualquer legislação, você vai entender que o presidente vai ter uma autoridade superior a isso, assim como os vereadores no nível municipal e os deputados no nível estadual e no nível federal. Ou seja, se ele está num lugar de autoridade, eu vou ter que respeitar a posição que ele está, a autoridade que ele está exercendo, mesmo que eu não goste dele. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre um exemplo que eu tive no exército. Para quem não sabe, eu servi em 2021 no exército brasileiro e lá eu tinha vários superiores. Eu era um mero aluno, que é uma das menores classes do exército, só tá acima de soldado e recruta. Então tem recruta, soldado, aluno. E como aluno, eu tinha que respeitar muitos coronéis, muitos majores, muitos capitães, muitos tenentes. E tudo que eles falavam, mesmo que eu não gostasse deles, eu tinha que respeitar, mas nem sempre obedecer. E essa é uma diferença, uma divergência que a gente tem que entender quando a gente fala sobre as autoridades instituídas por Deus. Se tem um presidente hoje, que ele tá no poder hoje, e ele não é de acordo com a palavra de Deus, eu tenho a obrigação de respeitá-lo e de me submeter a ele naquilo que está de acordo com a palavra, daquilo que não interfere com a Bíblia. Se está instituído pelas autoridades que eu tenho que pagar imposto, o próprio versículo 7 aqui que a gente vai abordar depois fala que eu tenho que pagar imposto, mesmo eu querendo ou não, porque ela é uma autoridade e pelos cargos que ela tem eu vou ter que respeitar. Agora, a Bíblia também fala de alguns momentos em que nós podemos desobedecer às autoridades instituídas por Deus. Como assim? Temos os exemplos das parteiras no Egito, quando o faraó mandou que todos os meninos fossem mortos ao nascerem, na época de Moisés, na história de Moisés. E essas parteiras, elas não matavam os bebês e davam desculpas pro faraó, quando ele percebia que o número de meninos ainda estava crescendo. E a Bíblia fala que Deus se agradou dessas parteiras porque elas fizeram isso. E elas foram recompensadas. Elas desobedeceram porque o que o faraó estava mandando fazer
era totalmente contra a lei de Deus. Mas o povo de Deus, enquanto estava sob o domínio de Faraó, eles obedeciam o Faraó, trabalhando para ele, fazendo tudo para ele. Mas quando a ordem do Faraó bateu de frente com a lei de Deus, aí eles puderam desobedecer, agradando a Deus. Continuando no versículo 3 fala: porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela. Como a gente vive num país em que a democracia prevalece, a gente entende que uma autoridade, quando ela é instituída, é porque a gente elegeu ela, uma grande parte da população. Então, se a gente elegeu ela, a gente acredita que ela vai lidar com a justiça de uma forma correta. Claro que vai haver pontos que nós vamos discordar e pontos que nós vamos concordar, mas no geral, em sua maioria, a justiça que ela vai estar tratando é a justiça de acordo com a Constituição brasileira, de acordo com as legislações, de acordo com a jurisprudência e tudo mais. Então, esses governantes, eles foram instituídos para poderem agir sobre nós, nos ajudando a viver em comunidade. E se a gente fizer o que a lei manda, a gente vai ser tratado com honra e louvor pelas autoridades. Então, voltando ao exemplo do exército, se um coronel mandasse eu fazer faxina no salão, eu ia ter que fazer faxina no salão, porque, de acordo com o Instituto Militar, eu tenho que obedecer às minhas autoridades, principalmente em relação à faxina. A autoridade mandou, não fere os princípios cristãos de nenhuma maneira, meus valores de nenhuma maneira, e por eu estar submetido a ele, mesmo que eu não goste de quem ele seja, mesmo que eu ache ele chato, mesmo que ele me xingue, eu vou obedecer e vou me submeter, porque é um princípio bíblico. Mas se por algum motivo esse coronel mandasse eu dar um tiro no meu companheiro, eu ia poder desobedecer, porque isso está totalmente contra a legislação militar. Trazendo para o âmbito cristão, se esse coronel mandasse eu ser contra a Bíblia e eu negar a minha fé, eu ia poder desobedecer, porque é totalmente contra meus princípios. E a própria Bíblia fala, em alguns outros casos, como em Pedro, diante do Sinédrio, que é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. No entanto, quando esses homens que são superiores a você não estão batendo de frente com a ordem de Deus de ir pregar o evangelho, de seguir os valores cristãos, você não tem autoridade nenhuma para desobedecer a ele. Por quê? Porque você vai estar indo de encontro à própria vontade de Deus. Versículo 4 fala: porque ela, a autoridade, é o ministro de Deus para o teu bem, mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Ou seja, a autoridade tem sim o poder para castigar. Como assim? Sim, é instituído por Deus que a autoridade pode levantar a espada para castigar. Eu não vou entrar no mérito de pena de morte, do tipo de pena, prisão perpétua, essas coisas assim, porque não é o que convém agora. É só você entender que a autoridade foi instituída por Deus, e se ela foi instituída por Deus, mesmo que ela seja boa ou má, ela vai ter poder de acordo com a posição que ela ocupa. No versículo 5 fala: portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Ou seja, você não tem que estar sujeito à autoridade, não só porque você teme a espada da autoridade, mas porque você, como cristão, compreende princípios de autoridade e de submissão. No versículo 6 fala: e também, por essa razão, pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre essa mesma coisa. E no 7 fala: portanto, dai a cada um que deveis, a quem deveis tributo, tributo, a quem deveis imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente entrou num ambiente político, num extremismo, numa polarização política, que a gente acaba sendo ou a favor ou contra uma autoridade. Se você trata uma autoridade de acordo com você gostar ou não da pessoa da autoridade, você não está respeitando a autoridade na posição em que ela está. Você está olhando ela como um igual, e como um igual você está criticando como se você tivesse a autoridade de criticar essa pessoa. Você pode ter os seus pensamentos, pode ter suas certezas, pode ter e deve ter os seus princípios. E isso é muito importante, é óbvio que é importante, principalmente como cristãos. É necessário que a gente tenha certeza de nossa posição e a gente possa desacatar a autoridade quando bater de frente com os princípios da religião, com os princípios de Cristo, com os princípios de Deus. Porque é assim, obedecer primeiro a Deus e depois aos homens. Mas a gente tem que entender que não é a nossa posição castigar um político, é a posição do próprio Deus, julgar e condenar. Em 1 Timóteo 2:1 fala: antes de tudo, recomendo que façam-se súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Se você é uma pessoa que mais critica a autoridade que está superior a você do que ora e pede a Deus pela vida dela, você está agindo em total desacordo com a Bíblia. Não estou pedindo para você concordar com a autoridade, não estou pedindo para você se mostrar favorável à autoridade nas suas redes sociais, não estou pedindo para você concordar com tudo que ela fala, não estou pedindo para você votar nela. Eu só estou falando que você tem que ter a consciência de que a sua posição é de
de oração e súplicas pela vida da autoridade, mesmo que você discorde. Lembrando que isso foi escrito numa época em que a autoridade não era cristã, em que a autoridade não seguia os princípios bíblicos, e que eles, claramente, eram contra a posição deles. Os judeus eram contra os romanos. Mas mesmo assim, Paulo escreveu falando, não importa se vocês são contra ou não, vocês têm que se sujeitar e têm que obedecer e respeitar naquilo que deve ser obedecido e respeitado. Em Mateus 22, a partir do versículo 17, tem a cena em que Jesus é cobrado a pagar os impostos a César. E Jesus fala, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, existem coisas que a gente vai ter que dar para a autoridade, a gente vai ter que dar respeito, vai ter que dar imposto, vai ter que pagar coisas para a autoridade, porque a autoridade, por estar instituída, requer isso. Mas existem coisas que são para Deus. Então, meu louvor, minha honra, tudo aquilo que pede a minha veneração é pra Deus. Eu não vou venerar político, eu não vou venerar pessoa, eu não vou confiar em pessoas, porque eu só posso confiar em Deus, e isso só requer a Deus. Mas eu tenho que respeitar a autoridade, eu não posso sair xingando ele pra onde quer que eu vá, porque isso vai de frente com respeito. Não é a sua crítica que vai salvar o mundo, mas é o seu amor. E o amor de Deus é o amor do tipo que exorta, é o amor do tipo que corrige, é o amor do tipo que exalta e principalmente ajuda a avançar. Em Tito 3, 1 e 2 fala, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. O foco aqui é não caluniem ninguém. Você pode não gostar de um político, pode achar que ele é ladrão, pode falar tudo sobre ele, mas não calunie, ou seja, não fale falsas verdades ou não xingue a pessoa dele porque você é cristão, você deve amar em amor. Ore por ele. Discorde, vote contra, se posicione contra, mas nunca atingindo a pessoa do político. Ah, mas quer dizer que eu vou deixar passar batido, ele faz coisa errada, eu não vou fazer nada. Você faz com o seu voto, você vota correto. Pense nos princípios cristãos, busque conhecer a Bíblia e depois você faz a sua parte. Agora, você caluniar, você fazer tudo aquilo que um cristão não deveria fazer, não está de acordo com a Bíblia. E outra, quem julga é Deus. Em Salmos 94, a partir do versículo 20, fala, poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Deixa na mão de Deus. Se você não concorda, se você não quer que continue, se você é totalmente contra, continue sendo contra. Mas não calunie, não desrespeite e principalmente não tente bancar o juiz. Sabendo que se o cara fez algo errado, Deus vai condenar, Deus vai julgar. E é a posição de Deus fazer isso. A nossa posição é nos submeter às autoridades, ou seja, respeitá-las e honrá-las na posição em que elas estão, mesmo que você discorde, e desobedecê-las apenas em caso de bater de frente com os valores cristãos. Poderia dar mais exemplos, eu posso voltar com esse assunto algum dia, falando de quando Paulo desobedeceu a autoridade, de quando Paulo respeitou a autoridade. Um dia Paulo xingou uma autoridade porque não sabia que era uma autoridade, e a partir do momento que ele descobriu que era uma autoridade, ele pediu perdão porque ele falou que a lei de Deus fala que ele não pode falar mal de ninguém superior a ele, de nenhum líder do povo de Deus. Tudo aquilo que a gente precisa saber sobre a autoridade política e a nossa posição como cristãos nisso, tá na Bíblia. E eu posso trazer isso outros dias. Botem aqui nos comentários as suas perguntas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Orem muito por mim, eu oro muito por vocês. Lembra de curtir, comentar e compartilhar, e se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir nas redes sociais. Um beijo, um queijo, pareceu o Selbit agora, e tchau!